Olá pessoal, boa noite, tudo bem? A aula de hoje vai ser um pouco diferente porque está sendo gravado, então um pouquinho mais difícil de interagir. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, quero lembrar que vocês podem me chamar. Provavelmente eu vou demorar um pouquinho para responder, porque eu estou sem sinal de celular, sem internet, etc. Mas assim que possível eu respondo. E aí já dá até aquela refrescada na memória, ter que relembrar o assunto depois de um tempo. Nós vimos nas últimas duas aulas polímeros, tá? Então vamos dar de novo aquela relembrada de sempre, porque esse conceito é importante. Então, muitas coisas que a gente usa atualmente são polímeros. Eles têm muita aplicação, tanto como plásticos, quanto como substituintes de vidro, materiais para fazer brinquedos, elásticos, etc. E também tem muita aplicação na indústria farmacêutica. Então, quando a gente tem um gel creme, o que é o gel creme? Nada mais é do que um polímero, tá? Grande parte deles são polímeros que criam a consistência de gel, tá? Porque aí diminui a quantidade de óleo que você põe na mistura, né, da fase oleosa, e pessoas com problema de pele oleosa, excesso de acne, tende a usar mais produtos do tipo gel creme. Temos o gel de cabelo, temos o álcool em gel. Então, em geral, quando a gente fala de gel, são malhas poliméricas que podem absorver um pouco de água e formam aquela rede. Tá? Quando eu falo malha, vocês pensam em moléculas todas trançadas, tá? Elas são trançadas e entre elas vai tendo bastante água. Polímeros significa que é algo feito de muitas partes, e as partes menores a gente chama de monômeros. Então esses monômeros se unem e formam macromoléculas por dois processos de polimerização. Pode ser por adição ou pode ser por condensação. Lembram? Vimos que várias moléculas orgânicas podem ser poliméricas. Então nós temos proteínas, né, que é a junção de aminoácidos que são copolímeros, ou seja, são compostas por diferentes monômeros, né? Lembra, eu já comentei algumas vezes, a gente tem 20 aminoácidos, então a gente tem vários tipos de monômeros, certo? 20 tipos de monômeros que podem compor esse polímero. Temos cadeias de açúcar, né? Então os polissacarídeos são açúcares poliméricos que se juntam, como a celulose, amido, glicogênio, tá? Temos o DNA que se junta, etc. Nós vimos na classificação que eles podem ser plásticos, então eles podem ser adequados à modelagem, podem ser elastômeros, então elásticos, tipo aquele elástico de prender dinheiro, ou fibras, sendo que dependendo o que vai fazer um polímero ser um plástico, elastômero ou fibra. Claro, além da composição química, o tanto de ligações do tipo cross-linking, então uma ligação que se vai lá e junta com a outra cadeia, né? Ligam covalentemente cadeias diferentes. Vimos que eles podem ser termoplásticos, então eles podem amolecer, derreter e ser reciclados. Ou eles podem ser termorrígidos, aqueles que se você pôr para aquecer, eles vão queimar. Eles podem ser homopolímeros ou copolímeros. E aqui é uma reação de polimerização que a gente tinha visto. Então tem uma solução dentro da seringa, quando entra em contato com essa solução dentro desse recipiente, cria a polimerização em forma de fibras, né, em forma de fios. E depois você pode coletar, tirar da água e ele vai continuar em forma desses fios. Vimos o tipo de reação de adição, em que os monômeros são sempre insaturados. Então a gente tem a reação dependente da insaturação, em que vai tendo o ataque dos elétrons por regiões mais pobres em elétrons, certo? Até que tem a terminação. Então lembrem-se, independente de ser polímero de adição ou de condensação, a gente tem 3 etapas na polimerização. A gente tem sempre a iniciação, a
propagação e a terminação. O que acontece é, quando é de adição, os mecanismos são um pouco diferentes, mas a forma geral como eles acontecem é a mesma, tá? Então não vai ser assim um de condensação, porque os de condensação não tem ligações duplas em geral, é mais de reação ácido-base, reações entre grupos químicos, então vai ser um pouco diferente, mas ainda vai ter uma iniciação, vai ter uma propagação e vai ter uma terminação. Vimos que dependendo da molécula originadora, eles podem ser vinílicos quando eles são derivados do etileno, né? E podem gerar vários tipos de plásticos, termoplásticos que a gente conhece, certo? Então pode gerar polietileno, polipropileno, PVC, PVA, poliestireno, teflon, e nós vimos também os acrílicos. Os acrílicos eram derivados do ácido propenoico. Então a região que reage é a região de insaturação e essa região de ácido carboxílico vai ser mantida na estrutura, tá? Em geral ela não vai reagir, pelo menos para a formação do polímero. O que acontece aqui? A gente viu que eles podem ser componentes da fralda. Então se a gente pega o acrilato de metila, né, que é um tipo de polímero acrílico e converte ele em poliacrilato de metila, quando a gente faz uma reação de saponificação, o que acontece? A gente tem a hidrólise, ou seja, a quebra do éster. Então a gente retira esse grupo final aqui e insere um grupo que forma um sal de ácido carboxílico que é muito hidrofílico ou higroscópico. O que significa? Ele atrai a água e faz a reação da fralda que eu não tinha conseguido mostrar para vocês na aula passada. Então vai caindo o polímero, ele já está polimerizado, tá? Ele já está na forma de polímero lá. O que acontece é que aqui ele começa a formar cadeias maiores, começa a interagir mais, tá? Não quer dizer necessariamente que ele só vai polimerizar em contato com a água. Ele já pode ser um polímero seco e aquele só se hidratou, ok? Tem moléculas que quando a gente adiciona na água, elas polimerizam. Tem outras que já estão polimerizadas, eles secam, e quando eles põem na água, elas hidratam e voltam a formar um gel. Tá? É um pouquinho diferente. Vimos como fazer a lã sintética, vimos que barbante, corda, linha, são todos polímeros. Tá? E vimos os diênicos, que são derivados do isopreno, incluindo borracha natural, que passa pelo processo de vulcanização, que é inserir enxofre em alta temperatura e alta pressão, e isso deixa termofixo. E temos também borrachas sintéticas, como a Buna S. Tá? Então, a matéria-prima dela não é de origem natural, igual o isopreno, que vem do látex das árvores. Só conferir como que está aí na gravação, tá tudo certo. E nós vimos também um pouquinho dos polímeros de condensação. Mas lembrando, não era um termo correto, porque condensação é uma reação de substituição em que sai água. E nem sempre num polímero de condensação o que vai ser eliminado é água. Tá? Então, o ideal seria chamá-lo de polímero de substituição, mas esse nome que popularizou. Então, dois monômeros se combinam e eliminam uma molécula menor, um subproduto, antes deles se combinarem, certo? Então sempre tem eliminação de uma substância mais simples. A função orgânica na condensação é diferente do monômero. Por quê? Porque pode ter geralmente uma reação de um grupo ácido com um grupo básico. Então vai eliminar uma outra função orgânica antes deles se combinarem, certo? Por isso que é diferente do monômero. O monômero vai ter uma função ácida, outro monômero vai ter uma função básica. Mas aí o polímero, eles vão se combinar e eliminar nesse subproduto. Dessa forma, é fácil a gente pensar que a fórmula mínima vai ser diferente do monômero. Então não vai mais ter a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Por quê? Porque eles reagiram. Massa molar vai ser menor também. Por quê? Porque libera compostos. Então o polímero final vai ser mais leve do que a quantidade de reagentes que a gente pôs, porque ele vai liberar subprodutos que não vão ser interessantes para a gente.
Primeiro a gente tem que ver os poliésteres, tá? Eu não lembro se a gente chegou a ver isso na aula, então eu vou rever. Os poliésteres, eles são muitos ésteres. Então, é a função éster que une um monômero no outro. Para a gente ter essa reação da função éster, os monômeros têm que ter função álcool e ácido carboxílico. Então, a gente pode ter um monômero com uma função álcool e outro com ácido carboxílico, formando copolímeros. Ou a gente pode ter um monômero que em uma extremidade ele tem uma região ácido carboxílico e na outra ele tem um álcool, como o ácido lático. Então, o ácido lático pode formar o polilactato, tá? Porque essa região ácida de uma molécula vai interagir com a região álcool da molécula vizinha. E aí eles vão se condensar, né, e liberar água. Então, forma essa região de repetição e a água liberada, formando o polilactato, certo? Polilactato é um homopolímero, por quê? Porque ele só é feito de ácido lático se o monômero tiver as duas funções, tá? Mas você pode ter uma estrutura final assim com dois monômeros diferentes. Ele é biodegradável, então não polui tanto o meio ambiente e pode ser usado em suturas autoabsorvíveis. O que significa isso? São aqueles pontos de cirurgia que depois o médico não precisa tirar o ponto, tá? O organismo degrada o ponto. Então, sei lá, vai fazer uma cirurgia no estômago, costura o estômago com uma linha de polilactato, o nosso organismo hidrolisa essa linha e não precisa retirar a linha depois. Até porque para você retirar, você teria que abrir de novo e costurar de novo, então não faz muito sentido. Temos também o politereftalato de etileno, que é o PET, aquele PET que a gente tanto usa. Não são os nossos animais de estimação. É o PET plástico da garrafa. Ele é um copolímero, porque ele é feito de etilenoglicol. Então, etileno tem 2 carbonos, glicol. Então, ele tem 2 hidroxilas, uma em cada extremidade. E o ácido tereftálico, ou seria ácido 1,4 de benzoico, tá? Então esse ácido 1,4 de benzoico combinando com etilenoglicol formaria o PET. Tá vendo como que a estrutura mínima do PET é comprida? E libera água também nesse caso, numa reação de substituição cujo produto mais simples é aguinha. É termoplástico, então dá para reciclar e não é um recipiente bom para armazenar base forte, como hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, porque saponificação, ou também conhecida como hidrólise alcalina, e destrói a estrutura. Então, aonde você tem um éster, você não pode ter base forte, porque corrói, tá? Hidrolisa, quebra a estrutura, estraga o plástico. Então, nenhum poliéster basicamente pode ter grande contato com bases fortes por causa que vai ter saponificação, tá? Tentem depois, sei lá, para relembrar como que é uma reação de saponificação, leia um pouco de saponificação e tenta fazer uma hidrólise de alguma estrutura, tá? Provavelmente vai gerar produtos parecidos com esses. Os produtos seriam parecidos com os próprios reagentes. Provavelmente, não quer dizer que vai ser assim sempre. Temos as poliamidas. O que muda? Que agora o que une um monômero no outro não é mais uma função éster, é uma função amida. Para isso, um monômero tem que ter uma amina e outro ácido carboxílico. Então, ácido carboxílico reage com amina, forma uma amida com liberação de água, certo? Geralmente formam vários tipos de fibras artificiais extremamente resistentes, como o nylon. E tem vários tipos de nylon, tá? Então aqui, por que elas são tão resistentes? Porque quando a gente forma a ligação amida, a gente propicia ligações de hidrogênio entre as cadeias, certo? Ligações de hidrogênio bem fortes, que elas podem propiciar. Então, o hidrogênio que está ligado ao nitrogênio de uma cadeia
se liga à carbonila da cadeia vizinha. Ligações de hidrogênio são as ligações intermoleculares mais fortes, então dá bastante resistência. Nós temos vários tipos de nylon, tá? Depende de quais monômeros a gente vai usar. E 6,6 significa onde vão estar as substituições, certo? Isso não é tão relevante, mas eles são termoplásticos e o nylon 6,6, que é o mais usado, é a reação entre esse 1,6 de aminoxano com ácido adípico. E aí forma a estrutura do nylon. Dá para ver que é uma estrutura bem grande, ó. A gente tem aqui essa região de carbono que se repete 6 vezes aqui dentro, depois essa que se repete 4 vezes aqui dentro, tudo isso faz parte só de uma unidade mínima. O nylon 6, não o 6,6, tá? O 6 é um homopolímero de coprolactama. É uma amida cíclica. Lembra quando a gente tem um ciclo e esse ciclo tem um nitrogênio? É bem fechado, eu acho que eu não coloquei a estrutura aqui. Mas ela é cíclica e ela não libera um grupo menor, tá? Então ela só abre, sem ter liberação de nada na hora de reagir. Ela abre, na hora que ela abre é para formar uma dupla ligação e aí ela já reage com o próximo. Apesar de não liberar nenhum subproduto, ela é considerada um polímero de condensação também, tá? Muitas fibras de poliamida são extremamente resistentes e elas têm vários usos. Então, linha de pesca, corda que a gente usa, então aquelas corda mais firme, fibra de tecido, então depende do nylon, tá? Porque elas têm alta resistência longitudinal no sentido da fibra. Na hora que você puxa, no sentido que você está puxando, ela consegue resistir bem. E baixa densidade, então não forma um tecido pesado para a gente usar. Temos a poliaramida, chamado Kevlar também. É feita desse para-diaminobenzeno com o cloreto de para-tereftaloíla. Tá? Quando eles combinam, eles formam esse Kevlar, que é tipo um nylon diferenciado, com liberação de ácido clorídrico. Esse Kevlar, ele é muito forte, tá? Porque a presença dos aromáticos facilita a orientação das cadeias. Então, lembra que o aromático ele empurra os grupos vizinhos para o lado, porque ele tem muita densidade eletrônica lá, é muito volumoso, então ele empurra os outros, e quando ele empurra, ele deixa numa orientação perfeita para ter muito mais ponte de hidrogênio do que normalmente formaria. Aqui, vamos supor que formaria 10% das pontes de hidrogênio possíveis. Aqui já formaria, sei lá, 90% das possíveis, porque eles estão orientados para estar na posição ideal. E ele é tão resistente, tá, por causa desse excesso de ponte de hidrogênio, que forma colete à prova de bala. É o tecido do colete à prova de bala, tá? E pode ser formado canoa também, canoa à prova de bala, olha que legal. E ele é tão resistente que ele chega a ser superior ao aço por unidade de massa. Então, 1 grama de aço é menos resistente que 1 grama de Kevlar, tá? E não é corrosível em água, a água não estraga ele. Então, plataformas marinhas pode ser usado, tá? Lá embaixo do mar, porque ele não estraga. Temos os policarbonatos, que são feitos dos carbonatos, derivados do ácido carbônico. Tá? Então, todos os derivados do ácido carbônico, eles se chamam de carbonatos, de uma forma bem geral. Então, a gente vê que aqui esse bisfenol tem uma estrutura um tanto quanto diferente, mas eles ainda consideram como derivado do carbonato, tá? Porque forma esse daqui, na verdade, o fosfogênio é derivado do ânion carbonato, porque ele tem uma dupla O e tem 2 grupos eletronegativos, um para cada lado, tá? Então, esse daqui é considerado o carbonato, tá? Não esse, eu tinha dito errado. São termoplásticos que têm grupo carbonato conectados a grupos orgânicos. Então aqui, ó, um derivado de carbonato ligado a um grupo orgânico fenol. Aqui é um fenol, outro fenol, tá? E se repetem. Então pode estar ligado em aromáticos ou alifáticos. E ó, quando ele reage, ele libera ácido clorídrico.
e forma uma ligação éster, tá? Então aqui formou uma ligação do tipo éster, mas o que reagiu foi um carbonato. Eles são transparentes como vidro e são resistentes a impacto. Então eles são ótimos substituintes para vidro, tá? Então, janela de avião, eles são bem resistentes, né, para aguentar pressão. Lente de óculos, escudo de polícia, lente, vários tipos de lente. Além disso, nós temos o baquelite, que foi o primeiro plástico produzido. Ele é tridimensional, por quê? Porque ele fica bem volumoso. Ele não fica tipo linear, planar. Ele tem grupos para todos os lados, então ele é mais volumoso. E ele tem que ser moldado logo após a polimerização, porque depois é difícil de remoldar. Bom, isolante, atualmente já tem técnicas de reciclagem, mas foi muito difícil para conseguir essas técnicas, tá? Porque ele é tridimensional, tem interações com as cadeias vizinhas e dá para ver que ele tem que ser moldado logo após a polimerização. A hidroxila que tem aqui no fenol, ela é orto e paradirigente. Então, lembra o que significa isso? Quando a gente tem hidroxila, significa que os grupos orto e para vão ser os que têm mais concentração de elétrons. Então, eles vão ser os que mais vão reagir. Então, eles podem reagir com o metanal e crescer para cá ou crescer para cá. Por isso que é tridimensional, entenderam? Então, pode polimerizar nas 3 direções. Geralmente a gente vê crescendo em 2 direções. Então, cresce para cá ou para cá. Aqui não, pode crescer em orto, qualquer um dos lados, ou para. Certo? E a gente usa atualmente para fazer material elétrico de baixo custo e cabo de panela. Temos os poliuretanos, que são copolímeros desse diisocianato, etilenoglicol, que forma esse poliuretano. Também não libera uma molécula menor, mas ainda é classificada como de condensação. Dependendo do que você usa, né, você pode ter várias densidades e durezas de acordo com o monômero. Né? Então você pode mudar, em vez de etilenoglicol, você usa um propilenoglicol, isso muda completamente a densidade, completamente a dureza. Geralmente são macios, flexíveis e elásticos. E se a gente usa solvente, a gente faz tipo igual com isopor. Só que nesse caso a gente não gera isopor, a gente gera espuma. Então espuma de colchão, aquelas espumas de isolante térmico ou acústico que é usado dentro da parede, etc. Por fim, silicone. Então silicone, aquele que usa em próteses mesmo, é um polímero de condensação. Feito entre o cloreto de dimetil silício, então ele tem silício, por isso que ele é chamado de silicone, com água. Então você junta cloreto de dimetil silício com água, libera ácido clorídrico e forma o silicone. Por que ele é tão bom para ser usado em próteses? Porque ele é inodoro, ou seja, ele não tem cheiro, insípido, não tem sabor, que não muda nada, né, se você colocar a prótese lá dentro, mas enfim. Ele é incolor e biocompatível, ou seja, ele não vai, em geral, causar alergias, rejeição, coisas do tipo. Então ele pode ser usado dentro do nosso corpo, diferente de quase todo o resto, tá? Ele é resistente a reações químicas, então as nossas proteínas, as nossas enzimas fazem reações químicas no nosso corpo. Ele é resistente a isso. Por quê? Porque eles têm grupos pouco reativos, né? Esses grupos não vão querer sair, não vai querer quebrar essa ligação tão fácil, certo? Aguenta calor, aguenta água, aguenta oxidação e evita de desencadear corrente elétrica. E a viscosidade depende do tamanho das cadeias poliméricas. Então, se esse N for muito grande, pode deixar ele mais viscoso, certo? E o tamanho da cadeia polimérica a gente varia, a gente seleciona de acordo com as condições reacionais. É isso da aula de polímeros. Eu vou ver quanto tempo sobrou. A gente ainda tem uns 20 minutos, então eu vou resolvendo alguns exercícios para a gente aproveitar esse tempo. Não deu para preparar a próxima aula, mas exercício é sempre bom. Então vamos fazer pouquinhos exercícios. Esse exercício 2. Novos compósitos que podem trazer benefícios ambientais e sociais estão sendo desenvolvidos por pesquisadores da indústria e por universidades.
A mistura de polietileno reciclado com serragem de madeira resulta num plástico madeira, né? Um elemento híbrido, com boas propriedades mecânicas para uso na fabricação de móveis. Então eles aguentam você sentar em cima, tá? Eles aguentam uma tensão, etc. Com relação ao polímero utilizado no compósito plástico-madeira, é correto afirmar que seu monômero tem fórmula molecular. Aí até que se você for para pensar, tem um pequeno errinho na questão, porque madeira não é um polímero puro, mas ela também é um polímero de celulose e também tem os polímeros de lignina. Então a lignina e a celulose são polímeros. Então madeira também pode ser dividida em polímeros, tá? Apesar da madeira em si ser composta por muitas outras coisas. Então a gente supõe que está se referindo ao polietileno reciclado. O polietileno é feito do quê? Poli, muitos, etilenos, tá? Então a gente tem vários etilenos sendo juntos um no outro como monômeros. Então vamos desenhar, deixa eu achar aqui, cadê meu whiteboard? Vamos ver como que seria a estrutura de um etileno. Tá, então etil significa que tem 2 carbonos. Vai ficar feio porque eu tenho que desenhar aqui no computador. Então, etileno. Nossa, é dificílimo escrever. Etil-eno. Então, pode ser ou etileno ou eteno o nome disso. Etil a gente já sabe que são os 2 carbonos. En significa que tem uma ligação dupla ou hidrocarboneto. Então, o resto do etileno a gente preenche com hidrogênios. Certinho? Então, essa é a fórmula do etileno, C2H4. Como ele tem uma ligação dupla, e a ligação dupla que reage para fazer o polímero, como que eu sei que é a ligação dupla que reage para fazer o polímero? Porque ele não tem funções orgânicas, então ele não tem ácido carboxílico, ele não tem álcool, ele não tem amina, tá? Então vai depender da dupla ligação. Então ele é um polímero de adição. Vamos lá ver qual alternativa que fica. É um C2H4. Então nós temos essas 3 alternativas. E ele é um polímero ou um copolímero? Agora a gente já tem aqui a adição. Polímero ou copolímero? A gente viu que ele é um ele é um polietileno. Então, ele é feito só de etileno. Ele é feito só disso. Então, ele é um homopolímero. Ele não é um copolímero. Certo? Então, ele é um polímero de adição. Ou homopolímero de adição. Alternativa B. Questão 3. Essa mistura o conteúdo das outras aulas também. Foram feitas as seguintes afirmações com relação à reação apresentada por... Então, aqui a gente tem um hidrocarboneto, tá? E a gente vê que ele é quebrado em 2 menores. Essa é a reação. Como que a gente sabe que ele é quebrado? Porque era C11 e depois forma uma molécula de C8. C8 é menor do que C11, então ela foi quebrada. E gera só hidrocarbonetos. É uma reação que pode ser classificada como craqueamento? Sim, é como o craqueamento do petróleo acontece. Então você pega uma molécula maior e quebra em menores. Correto. Na reação forma-se um dos principais constituintes da gasolina, C8H18. Sim, o C8H18 é um dos principais componentes da gasolina. Qual que era o principal componente da gasolina? O octano, então C8. Só que ele não é bem uma estrutura... Meu Deus, que coisa horrorosa. Ele era o 2,2,4 trimetilpentano. A gente pode chamar isso de octano, tá? Então essa molécula horrorosa desenhada aqui
é o principal constituinte da gasolina. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu coloquei 9. Então aqui eu tenho que tirar 1. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. O 2,2,4 trimetilpentano. Agora está certo desenhado. Então ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. E quantos hidrogênios? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui já dá 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então esse é o principal componente da gasolina. C8H18, como deu aqui. Então está correto também. 3. Um dos produtos da reação pode ser utilizado na produção de um plástico. A gente sabe que gasolina não é. E o outro produto que sobra é C3H6. Como que é o C3H6? Como é a estrutura dele? Então é um C1, C2, C3, H6. Para ele ter H6, ele tem que ter 1, 2, 3, 4, 5. Ainda faltaria 2 aqui e 1 aqui. Então a gente já vê que ele tem uma dupla. Tá? Ele tem uma dupla aqui. Na verdade, deixa eu desenhar essa dupla para o outro lado. Ele tem uma ligação simples aqui e uma dupla. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui a gente tem o C3H6. Também a gente já tinha visto ele em aula. Vamos voltar lá na aula para ver onde a gente viu. Foi lá nos polímeros de adição. Aqui, o propileno. Tá? Então, você forma o propileno no craqueamento. Então, as três afirmações estão corretas. Alternativa E. Próxima questão, vamos fazer a 6. Bem fácil. Um dos problemas ambientais causados por alguns polímeros é a produção de gases tóxicos ao serem queimados, porque polímeros geralmente são cadeias muito grandes de carbono e hidrogênio. Então, eles podem reagir com oxigênio numa reação de oxidação e liberar CO2, etc., dependendo do que mais ele tiver. Assim, derivados organohalogenados são produzidos quando ocorre a queima de... Então, quando a gente queima, vai quebrando em partes menores. Para produzir um organohalogenado, teria que ter o halogênio no polímero, porque a reação de oxidação, de combustão, ela acontece com oxigênio do ar. Então, não precisa de vir cloro do ar, vem oxigênio do ar e reage com o que tiver com o polímero na queima. Dessa forma, o halogênio tem que estar na cadeia polimérica. Não tem halogênio, não tem halogênio, tem halogênio. Qual que eram os halogênios? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Tá? Então, esse daqui tem halogênio. Esse não tem halogênio. Silício não é um halogênio, ele é da família do oxigênio. E aqui não tem nada, só tem ligações amida. Tá? Então, alternativa C. Aqui aqui são homopolímeros, tá? Homopolímero, homopolímero. Aqui é o silicone e aqui provavelmente é um nylon. Eu acho que é o nylon 66 esse, tá? Ligações do tipo amida, então é uma poliamida e provavelmente é o nylon 66. Então, alternativa C. Por último, vamos fazer mais um exercíciozinho, só mais um, que é o 10. Orlon, olha que nome chique para dar para o filho. Orlon, uma fibra sintética ou seu filho, é obtido da polimerização por adição de um dado monômero e tem estrutura a seguir. Então, reação de adição de um monômero.
Qual que é o monômero usado na síntese desse polímero? Bom, o que a gente tem que ver aqui? A gente tem que ver que ele tem carbonos e ligação nitrila. Então, carbono nitrogênio. Certo? Então, nossa, eu falo muito então. O monômero, portanto, precisa ter ligação CN também, porque não é a ligação CN que participa da polimerização. Ela é só um grupo que fica à parte. C foi eliminado. C não tem CN. Além disso, é um polímero de adição. Para ser um polímero de adição, ele tem que ter o quê? Ligações duplas, porque é a insaturação que faz a reação. Não tem ligação dupla, não tem ligação dupla, tem ligação dupla, mas não tem CN, tem CN, mas não tem ligação dupla. O que sobra é a alternativa E. Certo? Então, E é o monômero desse polímero de adição. A gente vê que ele tem o CN e ele tem a dupla, que é capaz de reagir formando a cadeia polimérica. Ok? Então aqui ó, a gente tem um monômero, tá vendo ele delimitado aqui? E a ligação dupla quebrou e formou uma ligação com a molécula vizinha. Mais um monômero e aqui outro monômero. Então a gente tem 3 monômeros aqui exemplificando. Por hoje, pessoal, vai ser só isso, uma aula mais simples. Depois eu vou mandar uma listinha para vocês, tentem fazer a listinha, tanto essa quanto a última. Comecem a pegar para revisão agora. Vocês percebem que tem algum conceito que vocês não entendem que eu estou falando? Podem me perguntar. Se tem vergonha, me pergunta no WhatsApp. Eu explico na aula sem falar nome. Se tem alguma coisa que vocês não estão gostando, tem lá o feedback para vocês me avisarem, ou podem falar diretamente comigo. E qualquer dúvida é nóis. Tá? Então vejam os conceitos que estão fracos e tentem estudar sozinhos ou perguntar para mim. É isso, abraços. Semana que vem nossa aulinha volta ao normal.